Olá a todos que estão nessa videoaula, eu sou o professor Marcelo Silva. Vamos falar sobre construtores. O que são construtores? Construtores são métodos que permitem a instanciação dos objetos. É através dos construtores que podemos criar os objetos. Você precisa ter, no mínimo, construtor padrão na sua classe. Naturalmente, já comentei antes, e volto, a repetir que o Java, mesmo que você não declare um construtor explicitamente, ele já possui, no tempo da compilação, depois que ele compilar, ele vai gerar um construtor padrão para a tua classe. É aquele construtor que não tem parâmetros. No exemplo que eu utilizei na aula passada, criando a classe aluno, ficou o public e o mesmo nome da classe com o A maiúsculo, abre e fecha parênteses e abrir e fechou chaves. Nesse caso, não inicializei nenhuma variável de instância e nenhum outro objeto dentro desse construtor. Nós vamos ver como criar construtores que possuem parâmetros. Eu escrevi o seguinte: a construtor padrão que não possui parâmetros, esse não possui parâmetros, o construtor padrão não possui parâmetros, e aos construtores com parâmetros, estes utilizados quando queremos forçar o usuário, no momento da criação do objeto, a entrar com a informação para determinado campo que esse objeto possa ter acesso dentro da sua classe. Vamos ver na prática utilizando o Eclipse. Nós temos aqui a nossa classe principal que eu estou utilizando desde a aula anterior. Nesta classe eu não vou mexer nesse instante, vou primeiro mexer na classe aluno, é onde tem o construtor que eu quero usar como exemplo. Nós temos aqui o construtor da classe aluno, public aluno, esse é o construtor padrão desta classe. Vou criar um outro construtor que não é o padrão, é um construtor com parâmetro. Vou utilizar a facilidade que o Eclipse nos fornece de criar isto utilizando o assistente. Então, botão direito, Source, e aqui nós temos a opção Generate Constructor Using Fields. Eu vou gerar um construtor usando campos. Veja que ele me traz todos os atributos selecionados. Eu vou clicar em desmarcar todos, porque eu vou gerar vários construtores para você ver que nós podemos gerar vários construtores. Eu vou marcar só o código e vou dar um Generate. Eu vou deixar o acesso a ele como público, não vou modificar nem para privado, nem acesso de pacote, e nem protegido. Vou dar um Generate. Perceba que agora nós temos um outro construtor que eu posso utilizar para criar os objetos. Então eu tenho o construtor padrão e tenho o construtor que tem um parâmetro que nesse caso ele me exige que quando eu utilizar esse construtor eu entre com um código já para ser setado no atributo código da classe. Agora sim, vou lá na classe principal para exemplificar, para mostrar o uso desse construtor, desse segundo construtor que acabei de criar. Veja que nesse objeto, estou na classe principal, nesse objeto que está na minha linha 12, que é o objeto aluno, eu estou utilizando o construtor padrão, não tem nada entre os parênteses. Eu vou criar um segundo aluno, chamado aluno2. Então, a classe aluno, agora o objeto vai se chamar aluno2, igual a new. Eu dei um Ctrl+ para ele abrir o assistente. Veja que agora eu tenho dois construtores. Eu tenho o construtor padrão e eu tenho o construtor que me exige a entrada de um parâmetro, que nesse caso é o código. Eu vou usar o segundo.
E daí ele fica esperando que eu entre com o código. O código é inteiro, né? Naturalmente ele mostra o nome do atributo, mas ele espera que eu entre com o valor inteiro. Então eu vou dizer que o código desse meu segundo aluno é 123. Pronto, está criado o objeto aluno 2 e eu só tenho a informação do código. Se eu fizer isto, eu vou copiar essas 4 linhas, vou comentar, exibindo informação do objeto aluno 2. Vou dar um system.out.println e vou escrever exibindo informação do aluno 2. Naturalmente, temos outras formas muito melhores de criar isso, mas estou utilizando didaticamente para exemplificar a utilização do construtor com parâmetro. E, naturalmente, outras formas menos repetitivas. Muito cópia de código, mas só para exemplificar. Aluno 2, aluno 2, aluno 2, aluno 2. Naturalmente, eu vou trocar aqui o objeto que é aluno 2. Vou executar e apresentar o resultado no console. Vou salvar, vou executar e te mostrar a diferença. Visualize aqui em cima que nós temos a informação do primeiro aluno, ao qual eu não especifiquei o número 1 após a palavra aluno em letra minúscula. Agora aqui eu tenho exibindo informação do aluno 2, é onde daqui para baixo começa a ser exibidas as informações do segundo aluno, do segundo objeto que eu criei. Perceba que o código, que é o 123 que eu setei, eu fui obrigado a setar, porque eu utilizei um construtor que me exige que eu entrasse com o código. Ele mostra a informação. Agora, para o CPF do aluno 2, para o nome do aluno 2, e para o telefone, vem como null, porque eu não setei informação alguma. Eu não setei informação alguma, então, quando eu tenho o tipo por referência, que são as classes, a informação padrão é null. Se eu não colocar nada, a informação do atributo dele vai ser nulo. Principalmente para o tipo que nós estamos utilizando, que é string. String para pegar o nome, o CPF, string para pegar o telefone. Certo? Então você deve perceber a diferença entre utilizar um construtor com parâmetro e um construtor sem parâmetro, que é o construtor padrão. O primeiro, se eu não setasse, criasse um objeto e não setasse nenhuma informação, o objeto seria criado com todas as informações nulas. O segundo, que é o aluno 2, ele me exigiu que eu entrasse com a informação do código, porque eu criei um construtor aluno 2 que me exige a entrada do código quando eu for instanciar, quando eu for criar um objeto daquela classe, que nesse caso a classe é aluno. Você deve me perguntar, Marcelo, e os outros campos? Eu criei um objeto, eu fui obrigado a setar o código do aluno, ele me obrigou. Os outros campos? Naturalmente, os outros campos você não está obrigando a pessoa a digitar. Mas, se você chegar em qualquer parte do código, depois que o objeto foi criado, e você colocar aluno 2.7 CPF, e entrar com a informação de um CPF. Naturalmente inventei 11 números aqui, né? Agora sim, eu setei a informação. Então, eu utilizar um construtor que me exige que eu entre com determinadas informações para determinado campo ou determinados campos, não me impede de depois setar as informações para os outros campos ao qual ele não me exige a entrada dos dados. É só uma forma de eu garantir que
Quando a pessoa utilizar aquele construtor que tem parâmetro, ele vai entrar com a informação, ele seja obrigado a entrar com a informação que eu espero que para aquele campo ele não deixe nula. Aí você vai perguntar, Marcelo, mas tem um construtor que não é padrão, que é padrão lá na classe aluno. Naturalmente, se você não quer que seja utilizado mais a opção de criar objetos utilizando o construtor padrão, nós tiramos ele. Eu vou comentar esse construtor padrão. Veja, eu comentei o construtor padrão e deixei só o construtor que não é padrão. Assim a pessoa não tem a possibilidade de criar objetos utilizando o construtor padrão. Veja que apareceu agora um erro porque ele não encontra mais o construtor padrão. Então, outra coisa que nós precisamos ficar bem atenciosos. Quando você declara um construtor que não é padrão, o teu construtor padrão que você não declarou explicitamente, ele não passa a existir onde você for utilizar a classe. Veja, se você não declarar construtor algum, é como se você tivesse o construtor padrão. Se você declarar um construtor que tenha algum parâmetro, o construtor padrão passa, e tirar o construtor padrão, né, não declará-lo, o construtor padrão ele não existe. Por quê? Porque você declarou um construtor que tem parâmetros. Ah, mas eu quero que exista o padrão e existam outros construtores. Então você tem que criar o construtor padrão. Salvei. Vou descomentar o que comentei na classe principal, porque estava dando erro, porque eu apaguei o construtor padrão. E aqui eu utilizo ele. Está dando erro porque eu não descomentei a criação do objeto aluno. Pronto, então agora temos os dois. Então, sempre que eu não criar construtores, é como se já tivesse um construtor padrão criado. Java vai criar para mim um construtor padrão. Se eu criar um construtor que não seja o padrão e apagar o padrão ou nem escrevê-lo, não vai existir construtor padrão, vai existir o construtor que eu criei com parâmetros. Se eu quiser que exista o construtor padrão, mesmo existindo outros construtores que eu possa criar para baixo, eu tenho que declarar explicitamente um construtor padrão. Aí sim, ele passa a ser visto, visível nas outras classes onde eu for utilizar, por exemplo, essa classe aluno ou qualquer outra classe que você criar. Por enquanto é só esse nosso bate-papo sobre construtores. Espero vocês na próxima aula.